Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Videozinho quente hoje e te lembrando já antes de qualquer coisa, vou nem deixar tu pensar, pai, que a gente está na corrida em busca dos 1000 inscritos, tá? Esse é o mês do meu aniversário, então faz essa boa aí pra mim, faz. Falta pouquíssimo, é menos de 100 inscritos, gente. Isso aí é só tu divulgar na tua família que pronto, já bateu os 1000. Não tem muito problema quanto a isso. E sempre bom lembrar, não esquece do teu like durante o vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aí. Me segue no Instagram, @mefmilitares, que é lá que eu posto tudo, aviso com antecedência, quando vai sair vídeo, quando não vai, as ideias que eu tô tendo e coisas do dia a dia, né? Que eu sei que vocês gostam de ver, beleza? E já estou providenciando novos vlogs, hein? Que eu vi que vocês deram um retorno legal quando eu postei aquele lá. E tô com bons projetos. E claro, dá uma conferida no meu livro, o link tá aí na descrição, beleza? Então, galera, qual é a ideia do vídeo de hoje? Vou trazer um tópico que você precisa saber para poder ir bem na prova do Colégio Naval, tá? O Colégio Naval está começando a chegar próximo da prova, está chegando naquela batida em que tu começa a fazer prova antiga, começa a ver umas questões diferentes, e aí você precisa saber desse detalhe, tá? Em específico, o que eu quero falar sobre hoje, é o que eu quero falar hoje, é sobre o que nós vamos chamar, vou tentar chegar mais para cá, porque eu sempre colo lá naquele lado e aqui não. É o que nós vamos chamar de base média. O tópico do vídeo de hoje é esse, base média, beleza? E qual é a ideia? Eu vou te mostrar o que é uma base média, vou te mostrar como é que a gente chega nisso, e depois vou te mostrar uma questãozinha do Colégio Naval sacana, que se você não tivesse essa visão a respeito da base média, sua questão não ia sair. Tu ia ficar lá assim, que nem um bobo olhando, e a questão não ia sair. Então, qual é a ideia? O que a base média é? Galera, imagina a seguinte situação, na verdade. Imagina que você tem um triângulo, beleza, um triângulo ABC qualquer, não precisa ser um triângulo específico. Então, vou pegar aqui um triângulo desse jeito. Então, um triângulo A, B, C. E aí, a partir de dois lados desse triângulo, eu vou marcar o ponto médio dele. Então, eu tenho aqui um ponto M. E aí, o que seria um ponto médio? É um ponto que divide na metade. Então, esse ladinho aqui, vou fazer duas bolinhas. Esse ladinho aqui, duas bolinhas também, para sinalizar que esses pedaços são iguais. Aí, vou pegar aqui no outro lado e fazer também um ponto médio, ou seja, um ponto N. Então, esse ladinho aqui, três bolinhas, esse aqui, três bolinhas. O que está acontecendo então? Eu acabei de gerar uma situação em que eu estou dividindo os lados na metade. E se porventura eu resolvesse conectar esses lados, esses pontos, na verdade, né? Vou conectar o ponto M e o ponto N desse jeito. O que será que está acontecendo aqui para mim? Primeiro de tudo, se eu dividir na metade, a gente tem a seguinte situação. Aqui eu vou falar que é um valor A, aqui vai ser um valor A também, afinal é metade, tem que ser igual. Aqui é um valor B, aqui tem que ser um valor B também, afinal é metade, é igual. Pensando no nosso triângulo grandão, eu vou refazer ele aqui numa escala menor, mas entendam que é o mesmo triângulo. O que nós temos aqui sendo um lado 2A e aqui sendo um lado 2B, né? Nosso triângulo ABC. E pensando naquele triângulo menorzinho que surgiu ali em cima para a gente, nós temos aqui A, M, N. Esse ladinho sendo A, esse ladinho sendo B. Só que além disso, a gente tem algo legal acontecendo, que seria o seguinte: esses triângulos, eles compartilham de um mesmo ângulo, não compartilham não? O ângulo do vértice A, ou seja, aqui é um ângulo θ, aqui, consequentemente, é o mesmo ângulo θ. E galera, eu posso observar que os lados que formam esse ângulo θ nos dois triângulos são lados o quê? Proporcionais. Posso afirmar que esses triângulos são triângulos semelhantes? Posso com certeza. E eles sendo semelhantes,
O que isso garante para a gente, né? Pelo caso lado, ângulo, lado. Eu, inclusive, não sou muito a favor de ficar dividindo em casos. Vou trazer uma aulinha de semelhança para a gente, só para a gente trocar uma ideia sobre isso. Mas qual é a ideia? A questão disso é o seguinte: se eu tenho triângulos semelhantes, isso me garante o quê? Que, primeiramente, mais importante, possui ângulos iguais. E, segundo, lados proporcionais. Ou seja, os ângulos iguais eles têm que ter de frente para os lados proporcionais. Então, se aqui eu possuo um ângulo alfa e está de frente para o 2A, significa que aqui eu tenho que ter o mesmo alfa de frente para o A. Beleza? Se aqui eu tiver um ângulo beta de frente para o 2B, aqui eu tenho que ter o mesmo ângulo beta de frente para o 2B. Então, são triângulos de ângulos iguais e lados proporcionais. Beleza? Onde que eu quero chegar? Se eu voltar para o meu desenho inicial, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui é o beta, aqui é o beta. Beleza? Aqui é o alfa e aqui é o alfa. Desse jeito. Ou seja, acabamos de perceber que unindo os pontos médios me gera esse tipo de situação, onde há essa correspondência de ângulos. E galera, se rola essa correspondência de ângulos, qual é a afirmação que eu posso chegar e fazer para você aqui a respeito do segmento BC e o segmento MN? Eu posso falar que o segmento BC é o que em relação ao segmento MN? São segmentos paralelos, então, porque a gente tem essa correspondência de ângulos. Além do que, gera essa proporção aqui, podendo até ser aplicado um teorema de Tales. E aí, quando você tem um segmento que une os pontos médios dos lados de um triângulo, a gente nomeia esse querido como sendo a nossa base média. E aí, por consequência, então, aqui é a base média. Logo, se aqui fosse um valor C, a gente teria que, no triângulo grandão, a nossa base média teria que ser o quê? 2C. Então, a gente tem, por conclusão, que a nossa base média de um triângulo, vou colocar aqui o C, tá? Ou melhor, vou escrever base, para poder ficar ali. Seguinte, você vai ter que a base média de um triângulo nada mais é do que a metade da base dele, da base referida a ele, né? Então, a gente tem isso aqui. Nossa aula gira em torno disso. Descobrimos o que é uma base média, mas eu não quero falar sobre base média no triângulo, porque a base média que me interessa, na verdade, vai ser a base média dentro do trapézio. E aí, seguinte, eu vou puxar aqui um asterisco, base média no trapézio. A questão sacana que a gente vai fazer é feita em um trapézio. Mas peraí, o que o triângulo tem a ver com o trapézio, galera? O trapézio, na verdade, ele é uma figura formada a partir de um corte paralelo à base de um triângulo, que é essa nossa região aqui, é uma região trapezoidal, ou seja, forma-se um trapézio. Então, eu posso chegar à conclusão que dentro de um trapézio também existe a aplicação de uma base média. E isso é uma verdade. A gente pode provar isso de uma maneira bem simples, inclusive. Imagina que a gente tem aqui um trapézio ABCD. Deixa eu fazer ele aqui pra gente. Ó, tem um trapézio A, B, C, D. Base maior, base menor. Beleza? Daí, nesse trapézio, faremos exatamente a mesma coisa. Ponto médio do lado não paralelo, ou seja, aqui divide em duas metades, desse jeito. Ponto médio do outro lado não paralelo, desse jeito. Então, metade também. Vou conectar esses pontos desse jeito.
quero chegar no valor desse pedacinho. E aí, qual é a ideia? O que vai matar a nossa questão? Eu pegar esse trapézio e fazer uma das suas diagonais. Porque aí você vai ver que a gente tem aí o quê? 2 triângulos surgindo, né? E aí a diagonal vai interceptar aqui de uma maneira proporcional, né, galera? Porque o que está acontecendo? As bases do trapézio são paralelas, temos retas transversais, então o Teorema de Tales garante que vai existir uma proporção ali. Então quer dizer que se aqui eu estou dividindo pela metade, aqui eu também estou dividindo pela metade. Desse jeito. Ou seja, a gente tem aqui, na verdade, 2 bases médias. Uma referente a esse triângulo com essa base e a outra referente a esse triângulo com essa base. Então, aqui eu posso falar que é Bzinho sobre 2 e aqui eu posso falar que é Bzão sobre 2. Logo, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a base média de um trapézio nada mais é do que Bzão sobre 2 mais Bzinho sobre 2. Que isso pode ser reescrito como Bzão mais Bzinho sobre 2. Desse jeito. Ou seja, no trapézio também tem base média. E o lance é, você pode fazer essa base média infinitamente. Porque tu concorda comigo que a partir do momento que tu traça a base média, que também vai ser paralela às bases, temos que a base AB é paralela à base CD, que é paralela à base média MN. A partir do momento que você faz isso, você está gerando novos trapézios. Aqui embaixo é um trapézio, aqui em cima é outro. Ou seja, tu pode fazer outra base média. E assim por diante. Inclusive, tem algo relacionado à base média que dá para a gente trazer um outro vídeo sobre isso, que é a mediana de Euler, que é o segmento compreendido entre as diagonais pertencente à base média, que nada mais é do que a metade da diferença das bases, mas a gente consegue encontrar isso aí. Na verdade, fica como desafio para você. Encontra aí a mediana de Euler. A mediana de Euler nada mais é do que você traçar a outra diagonal, beleza? E aí seria esse pedacinho aqui de dentro, ó. Fica como desafio aí para você demonstrar essa situação. Mas aí vamos lá, ponto principal do nosso vídeo. Eu comecei falando sobre a base média dentro do triângulo, né? Entendi que a base média surge através de uma semelhança, tá? Tá comigo até aqui, né? Tá beleza, tá geral vivo. A partir disso, lembrei que um trapézio ele surge a partir de um triângulo, ou seja, a base média pode surgir também no trapézio. Chegamos nessa conclusão, aprendemos isso. Show de bola. O que a base média tem a ver com isso tudo? De que forma que eu posso ter algo no colégio naval me atrapalhando se eu não souber a base média? Então, fica aqui com essa questãozinha do CN, que é o seguinte. Eu vou ler e vou colocar lá aí na tela. Enquanto isso, você vai dar um pause e vai tentar fazer, tá? Gente, em nenhum momento eu te falei que era uma questão difícil. Eu falei que era uma questão sacana, que se você não tivesse essa sacada, talvez você não poderia resolvê-la, tá? Então vamos lá, a questão vai aparecer aí na sua tela enquanto eu estou lendo, que ela fala o seguinte: seja ABCD um quadrilátero qualquer, onde os lados opostos não são paralelos. Se as medidas dos lados opostos AB e DC são respectivamente iguais a 12 e 16, um valor possível para o segmento de extremos M, que é o ponto médio do lado AD, e N, ponto médio do lado BC, é. Vamos lá. Então a gente tem um quadrilátero em que os lados opostos dele não são paralelos. Então é um trapezoide, né? É um quadrilátero qualquer, sendo mais específico. Então a gente tem aqui um quadrilátero qualquer, né? Um trapezoide. A, B, C, D. Não temos lados nenhum paralelos entre si. Onde você vai ter ali os lados opostos AB e DC igual a 12 e 16. Então aqui 12 e 16. E aí ele fala, o valor possível para o segmento de extremos M
Então, M, que é o ponto médio do lado AD. Então, aqui o M. E, cadê? N do lado BC. Desse jeito. Ele quer um possível valor para esse segmento aqui. Sabendo que aqui é ponto médio. Então, aqui, 2 bolinhas. Aqui, 2 bolinhas. Aqui, 3 bolinhas. Aqui, 3 bolinhas. Para mostrar para a gente que está sendo dividido ao meio. Galera, eu quero um possível valor para esse segmento, que eu vou carinhosamente chamá-lo de X. E, queridos, o que tu vai fazer? Atualizar a base média. De quem? Isso aqui é um trapézio? Tem algum lado aqui oposto que é paralelo? Isso é um trapézio para tu fazer? Não é. E qual é a sacada? Qual é a sacada que torna essa questão uma questão sacana? Que é o seguinte, faça a sua diagonal desse quadrilátero. Então, ó, peguei aqui. Diagonal. Desse jeito. É a nossa diagonal. Galera, qual é o lance aqui? Isso que nós temos, a gente acabou de dividir a nossa figura em 2 triângulos. Temos o ponto médio de um e temos o ponto médio do outro. Ih, meu giz caiu. Se eu tivesse o ponto médio desse lado aqui, aí a gente poderia fazer a base média do triângulo. O ponto médio vai bater aqui? Não sei. E muito provavelmente não, na verdade, né? Porque não é uma figura paralela. Vamos supor que o ponto médio seja aqui, nesse ponto P. Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. E, gente, nossa questão já acabou. Porque agora é só você fazer o seguinte. Se você conectar o ponto médio M com o ponto médio P, vê se agora você não tem a base média desse triângulo de base 12. Ou seja, aqui é 6. Se você conectar o ponto médio N com o ponto médio P, vê se agora você não tem a base média desse triângulo de base 16, ou seja, aqui é 8. E a medida X que eu queria de você, ela fecha esse nosso triângulo. Como é que eu consegui fazer torto, até mesmo usando uma régua? A gente tem o triângulo MPN, que ficou um triângulo ultra achatado aqui no meu desenho, né? E aí, gente, qual é a condição de existência de um triângulo? Se você tiver um triângulo qualquer, né? Um triângulo de lados A, B e C. E aí, para esse triângulo existir, você tem que um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Em outras palavras, falando igual a gente grande, você tem que um lado tem que ser maior, né, do que o módulo da diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. E aí a nossa questão acabou, porque agora é só a gente escrever, né? Diferença 8 menos 6, 2. X, 8 mais 6, 14. Então aqui está os possíveis valores de X que teremos para esse nosso segmento aqui que une os pontos médios desse quadrilátero. E aí lá nas alternativas da questão ele queria um valor possível. E aí se tem que estar entre 2 e 14, o único valor das alternativas que seria possível é a letra A, que é 12,5. Letra A, 12,5. Aí é o nosso gabarito, beleza? Boa questão, né, gente? Uma questão sacaninha, como eu disse. Como eu te falei no início, não era uma questão difícil. Eu não falei, não te prometi que seria difícil. Mas era uma questão sacana. Tu acha que tu conseguiria resolver sem essa ideia? Sem enxergar isso? Sem saber o que é uma base média? Sem saber que poderia ter uma base média sendo aplicada num quadrilátero, mais especialmente num trapézio? Tu acha que você conseguiria resolver? Se sim, deixa teu like. Não esquece de se inscrever. Eu tenho certeza que esse vídeo fez valer a pena o teu like. Eu tenho certeza. Então, cara, por favor, estamos aí na meta dos 1.000 inscritos. E quando eu fizer 1.000 inscritos, vai acontecer algo
muito legal aqui pra gente, beleza? Então, rapaziada, se inscreve, deixa o like, segue lá no Instagram, @mefmilitares. Olha que coisa linda, tira um printzão, ficou brabo isso aqui. Dessa vez eu deixei sobrar aqui e puxei muito pra lá, né? Eu também não me decido, não sei. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!